Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos à Alma da Canção. Alma da Canção, que tem como objetivo transmitir os ensinamentos de Bahá'u'lláh através das asas da música e do poder da poesia. Tenho a honra de estar com os amigos Max e Bia, com quem eu sempre tenho a honra de compartilhar esse programa e co-apresentar. Realmente é uma emoção muito grande para mim, pessoalmente, e daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto da alma da canção, especificamente, no nosso programa. É uma honra estar com vocês, agradecer aos queridos amigos que aqui estão, participando da nossa gravação, do nosso momento todo especial, em que cada um de nós, através das nossas preces, rogando a Bahá'u'lláh, e cada amigo que assiste a esse programa tenha interesse em pesquisar a fé Bahá'í que tem no nosso coração o grande objetivo de trabalhar pela paz e a fraternidade universal. E a alma da canção tem esse objetivo de deixar uma marca para você que está nos escutando. Então, sejam todos muito bem-vindos à Alma da Canção. Como disse anteriormente, tenho a honra de ter ao meu lado, como co-apresentante desse programa, como co-apresentadores, os queridos Max Willick e Bia Rangel. Então, para início, convido então o querido Max Willick para se apresentar. Boa noite, Max, seja muito bem-vindo. Boa noite, queridos amigos, bem-vindos. Boa noite, Léo. Sempre é uma alegria, né? Às quartas-feiras, quando a gente faz esse programa, é aguardado sempre ansiosamente, né? Embora a gente não prepare muita coisa, que a gente vai mais tocando sempre o programa no improviso, já há quase 3 anos, ou já fazem, acho que 3 anos, que nós estamos promovendo esse programa. E nós temos um formato que vem desde o início, que nós iniciamos sempre com uma pequena parte devocional, sempre pedindo inspiração, iluminação, guia divina, e principalmente agradecendo a Deus por estarmos vivendo um dia tão maravilhoso como esse, que é o dia de uma nova revelação de Deus, a revelação de Bahá'u'lláh. Então, a Bia normalmente começa cantando alguma oração ou uma parte dos escritos sagrados revelados por Bahá'u'lláh, e depois nós vamos ver um pequeno vídeo também nessa parte devocional com uma oração de um amigo de Goiânia que nos mandou esse vídeo. Bia, com você. Boa noite, queridos amigos. É um prazer enorme. Às quartas-feiras que acontece esse programa, que é tão agradável, tão abençoado por Deus, e a gente fica muito feliz mesmo. É sempre muito bom encontrar os Bahá'ís e falar um pouquinho da fé. E cantar, né? Eu vou entoar uma oração de remoção de dificuldades do Portal Sagrado Bá. Eu te adjuro pelo teu poder, ó meu Deus, não deixes mal nenhum em tempos de provações, em momentos de inadvertência, guie os meus passos no caminho certo através de tua inspiração. Tu és Deus potente, és para fazer o que desejas. Ninguém te pode resistir à vontade ou frustrar o desígnio, ou frustrar o desígnio.
Eu te adjuro pelo teu poder, oh meu Deus. Não deixes mal nenhum me sobrevir. Em tempos de provações, em momentos de inadvertência, guie os meus passos no caminho certo através de tua inspiração. Tu és Deus potente, és para fazer o que desejas. Ninguém te pode resistir à vontade ou frustrar o desígnio, ou frustrar o desígnio, ou frustrar o desígnio. Olá, amigos do Alma da Canção, o Augusto, aqui de Goiânia. Vou apresentar duas músicas feitas por mim, mas são duas orações de Abdu'l-Bahá. A primeira se chama Pioneiros. A introdução é longa, mas é para a gente estar ambientado ao tema. Confirma, ó meu Deus, teus filhos amados que deixaram suas terras, famílias, que por amor à tua beleza viajaram para o estrangeiro a espargir teus perfumes e promover teus ensinamentos, que por amor à tua beleza viajaram para o estrangeiro a espargir teus perfumes e promover teus ensinamentos. Seja companheiro em suas sombras,
Muito bem, queridos. Tivemos assim a nossa parte Muito devocional. bom, linda essa oração que ele entoou, né? Muito. Bom, nos últimos programas a gente tem tido sempre um convidado especial para falar um pouquinho sobre a sua vida, sobre o seu encontro com a Fé Bahá'í, sobre o seu envolvimento com a arte, né? Já tivemos escritor, já tivemos poetas, já tivemos artista plástico, enfim, todos e músicos principalmente, né? Todos envolvidos com a arte, divulgando o espírito da revelação de Bahá'u'lláh através da arte. E hoje temos um convidado mais do que especial, que é o nosso querido Léo Soares, né? Queremos saber um pouco mais da vida do Léo, do seu envolvimento com a música, como ele encontra a Fé Bahá'í e depois como é que surge a ideia e esse projeto da Alma da Canção. Então, Léo, deixo contigo, começa falando um pouquinho sobre a tua vida, né? De onde você é, enfim, as coisas que você fez e faz, e depois nós vamos falar sobre música. Muito bem, queridos. Primeiro, é uma honra estar aqui, nesta posição, porque eu sempre estou do outro lado, né? Estou sempre cantando alguma canção, esperando que alguém fale aquilo para a qualquer informação importante para eu aprender. E eu estou aqui nessa posição de falar agora para vocês. Primeiro, agradecer a oportunidade, a honra de estar aqui nesse momento, né? Ainda há pouco nós dissemos que Bahá'u'lláh fala que nós devemos deixar nossa marca, né? Inclusive, tem uma canção que um jovem Bahá'í fez, dizendo que quero deixar minha marca nas rochas ou nas rosas. E eu tenho a honra de deixar minha marca nos dois lugares, ou seja, na rocha desse mundão e nas rosas maravilhosas que são os corações dos amigos Bahá'ís declarados e aqueles que ainda não se declararam. Ou seja, são essas rosas as quais eu tenho a honra de compartilhar, estar junto. Então, minha vida... Primeiro, meu nome é muito grande. Todo mundo fala, né? Léo Soares. Léo Soares é apenas um nome pequeno, né? Mas o nome é Francisco Leocádio Siqueira Soares. Parece nome de vendedor de coisa importante, né? E eu nasci no Maranhão, numa cidade chamada Fortuna. Eu acho que por isso que eu tenho uma felicidade pelo nome da cidade. É Fortuna, olha só que beleza. Então, Deus me deu essa honra de nascer num lugar com esse nome. Mas eu só passei nesse lugar 1 ano de idade, um máximo 1 ano e meio, talvez, quando meu pai e minha mãe mudaram-se para Água Branca, no Piauí. E nesta cidade, já fiquei sabendo, né, que eu tinha problemas visuais, né? Eu quero dizer aqui para vocês que, ao longo dessa nossa conversa, tem 3 coisas que estão sempre juntas. É a música, a deficiência e a leitura. Essas 3 coisas estão juntas, por assim dizer, né? E aí então, com 3 anos, por aí, assim, mais ou menos 4, sei lá, eu comecei a entender a vida lá em Água Branca, no Piauí, e vivi durante esse período como uma criança diferente. Naquela ocasião, as escolas não eram preparadas para atender aos deficientes visuais. E, naturalmente, tudo que eu ia fazer, eu era um cara diferente. Era numa brincadeira, qualquer coisa assim que pudesse fazer com alguém, eu era o diferente. Então, eu sofri o que o povo popularmente conhece, que é o chamado bullying. Nossa, como eu sofri por causa disso.
e eu tinha uma assim, necessidade muito grande de falar. Eu sempre fui meio falante assim, para todo mundo. E eu queria estar no meio, falando, explicando, escutando alguém falar. Achava sempre muito bonito as pessoas falando. E eu tinha uma certa... Não é inveja exatamente, era um desejo de ir para a escola. E eu ficava muito triste quando eu via os meus colegas passando, cada um com seus cadernos e tal, indo para a escola, e eu não podia ir. Então, eu ficava aquele período todo em casa. Alguns não iam para a escola, e muito poucos, aliás, que não iam naquele período, e eu ficava em casa, não tinha o que fazer praticamente, porque eu queria ir para a escola junto com eles, porque toda criança quer imitar, e eu queria imitar eles também indo para a escola. E não podia por conta dessa necessidade de enxergar. E os professores, portanto, as escolas não eram preparadas. E eu cresci nesse ambiente. Nesse particular, os amigos, eles ficavam muito piedosos, por assim dizer, e ficavam muito tristes de vez em quando, que não conseguia acompanhá-los em determinados momentos, quando eles faziam os pontos, escreviam, liam e tal. E eles percebiam que eu ficava muito triste, porque ficava do lado. E eles, então, criaram uma brincadeira. E aí eu tenho muita honra de dizer isso para todo mundo, que eu fui alfabetizado pelos meus colegas de infância. Na minha cidade não tinha asfalto, então eles pegavam uma madeira, um pauzinho, né? E faziam a letra e faziam eu repetir. Eu desenhava também a letra, me enxergava um pouco, e a letra ficava grande, e eu era o diferente ali, mas era incluído nesse momento porque eu estava sendo alfabetizado. Então, a primeira palavra, eu costumo dizer, antes da palavra, né? Eu costumo dizer que meu primeiro caderno foi Eu da Rua, e minha caneta foi um pedaço de madeira. E o meu livro, A Cidade, né? Então, eu lia tudo de maneira diferente, eu era o diferente. Nesse particular, eu digo que eu aprendi, tenho a honra de dizer que eu fui alfabetizado por essa grande escola, que é a Escola da Vida, para os meus colegas de infância. E a primeira palavra que eu aprendi foi um palavrão que eu não vou dizer aqui. Mas cada vez que eu dizia esse palavrão, aliás, eu lia essa palavra, eles mandavam eu repetir. Cada vez que eu repetia, era aplauso, né? Para todo lado, todo mundo ficava feliz. E eu falava, mas eu sou obrigado a falar isso? Só tem essa palavra? E aí eles me ensinaram outros palavrões, na verdade. Eu aprendi palavrões primeiro, né? Então, o fato é que eu me sinto muito honrado de dizer isso. E o primeiro livro que eu li agora, uma vez alfabetizado, eu me interessei, fiquei sabendo lá, talvez eu tivesse aí uns 7 anos, mais ou menos, 7 para 8 anos, eu descobri que tinha uma biblioteca municipal e eu li o primeiro livro que eu sempre tive deficiência visual, mas tinha um resíduo. Então, eu chegava assim de perto, colocava o livro na distância de alguns centímetros dos olhos e conseguia ler, quando criança. E sentia aquele cheiro maravilhoso do livro, e daí o primeiro livro que eu peguei na biblioteca, pedi minha mãe para ir lá, para pegar o livro comigo, o primeiro livro era, o nome do livro era O Homem do Blá Blá Blá, ou seja, o cara que falava muito. Talvez seja por isso que eu falo demais, né? Então, eu sinto até hoje um prazer muito grande quando eu abro um livro novo e sinto aquele cheiro, aquela sensação da infância lá atrás, aquele cheiro lindo, né? O perfume do livro. Bem, nesse particular, em relação à leitura, que eu fui alfabetizado, eu não tive essa convivência com os alunos, não briguei na escola, né, como qualquer pessoa, mas briguei no meio da rua, né, como qualquer criança, a gente tem essa
diferença um com o outro, porque criança é criança, toda criança faz isso. Mas eu era aquele cara que era colocado de lado. E como é que como é que eu fui envolvido com a música? De vez em quando, aqui na nossa conversa, eu vou visitar uma hora a música, uma hora a deficiência, uma hora a leitura, e daqui a pouco, talvez, um outro ambiente que é um passado, aí no caso da minha mãe, né? Fazendo um paralelo com a música. Eu diria o seguinte, que a deficiência em si me trouxe de alguma forma a aproximação à música. E a música me trouxe a aproximação à leitura. Então, são coisas juntas que não se separam. É como se fosse um triângulo. E aí, como é que eu entro na música, né? Aí eu digo que é desde a minha infância. A minha infância, não digo, antes da minha infância, aliás, já com a minha mãe. Porque a minha mãe era viúva quando casou-se com meu pai, tinha 2 meninas. E ela, para ganhar um dinheiro ou para mostrar a arte dela, porque ela realmente era uma artista, a minha mãe ela fez reuniu um grupo de moças e ela se apresentava fazendo poesias e canções com nenhum instrumento, só na capela, né? E as meninas cantando junto, e fazendo poesia nas casas. Eles chamavam isso de drama, ou seja, era um pequeno teatro que elas apresentavam, e minha mãe era uma das lideranças dessas moças. E eles iam de casa em casa fazendo isso. Então, eu me lembro que a minha mãe cantava para eu dormir. Eu estava numa rede, eu e minha irmã, do segundo casamento da minha mãe com meu pai, somente eu e minha irmã. Ela balançava na rede e ficava cantando, por exemplo, a ti, minha mãe querida, tu és tudo para mim na vida, vou cantar essa canção em seu louvor. Muito linda aquela voz dela. Então, quando ela dizia essa frase, a gente não dormia, ficava assim, de ouvido nela. E então a gente ficava bem quietinho, e ela olhava para a gente e a gente estava com os olhinhos assim, para cima. Menino, vocês não vão dormir, não? Vai dormir, menino. Como é que a gente vai dormir com uma coisa tão linda dessa, não é? Ouvindo ela cantar. Então, eu diria que a música vem através da minha mãe. A minha mãe e, posteriormente, meu pai, que meu pai era evangélico, e cantava aqueles lindos hinos da igreja, balançando numa rede, aquela voz linda dele. Enfim, minha mãe e meu pai, afinado, não deu outra, né? Graças a Deus, eu e minha irmã, minhas irmãs todas, nós temos uma voz relativamente afinada. E foi assim que a música entrou na nossa vida. E daí... Léo, querido. Foi, querido. Então, quem sabe você já pode cantar uma canção para a gente, para mostrar a tua voz. Muito bem. Muito bem. Pois eu gostaria, então, de mostrar uma canção, queridos, que eu, Max e Bia participamos de um projeto aqui na Alma da Canção, onde cada um de nós apresentou uma música e estas músicas foram gravadas com a ajuda dos amigos aqui da Alma da Canção, e estas canções estão no... Ai, meu Deus, me ajuda aí, Max, que é aquele programa no podcast, Spotify, né? No Spotify, nossa. Fugiu da memória. Está no Spotify. Então, eu espero que vocês entrem então, no Spotify e vejam as nossas canções, que são bem gravadas. Não é só com violão, é outros arranjos. Muito lindo que ficou. Eu, Max e Bia. E esta é a minha participação nesse projeto. Tu és a ave gerada do amor, tu és o filho do falcão real, tu
tens o jeito perfeito de amar, que me ensinou como ensinar a causa do Pai Barraudar. Eu quero andar na vereda do amor, quero ensinar como Abdul Bahá. Vou convidar o meu amigo ou irmão para vir consultar e juntos ensinar a causa do Pai Barraudar. Ó, tu que és Abdul Bahá, dá-me tua mão e um abraço. Ó, tu que és Abdul Bahá, quero seguir os teus passos. Ó, tu que és Abdul Bahá, dá-me tua mão e um abraço. Ó, tu que és Abdul Bahá, quero seguir os teus passos. Obrigado, querido. Obrigado. Muito bom, Léo, muito bom. Bem, querido, Então, se vocês têm uma pergunta, conta um pouquinho da tua história com a música, já depois de mais jovem e adulto. Eu sei que você teve uma passagem aí pela noite, em bares, enfim, uma vida um pouco boêmia. Conta um pouquinho para a gente. Pois é, como Peraí, diz Milton Nascimento. Léo, só um minutinho, acho que a Ana quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa. Não, querido, sabe o que é? Que o Johnson pediu para a gente colocar o link no Spotify. Está em todos os streams, tá, Johnson? Perfeito. É Alma da Canção. Você puxa isso que vai sair. Tá bom? Alma da Canção. Aí, Max, se você puder botar aí no chat para ele. Estou procurando aqui já. Bia Rangel, Léo Francis, Max Willi, que é esse? Volume 1? Isso, é isso mesmo. Obrigado. Perfeito. Podemos continuar? Sim. Então, queridos, em relação à música propriamente dita, né? Eu e a música. Muito cedo, os meninos da escola, quando eu aprontava alguma coisa de errado, eles diziam: vai tocar aquela tua viola que você só sabe fazer isso. E aí, de algum jeito, a música, eu fiquei um pouco traumatizado com isso, e aí só fui me desenvolver quando eu fui para Teresina, e de Água Branca a Teresina, e me encontrei com um grupo de amigos também deficientes visuais, que daí tinha uma banda, e aí me envolvi com... Já entendi o que era a música e tal, e caí no mundo, né, da música, por assim dizer. Eu toquei nessa banda dos amigos lá em Teresina, participei de outros grupos pequenos, aliás, menores, né? Menores que a banda, por exemplo, 1, 2, mais ou menos, e fiquei sempre alternando. Em Teresina, eu vivi pouco tempo, até os 17 anos. Aí eu vim para São Paulo, pois foi aqui que eu caí na noite, né? Foi daqui que eu caí na noite. Mas eu nunca fui um músico profissional, mas eu tinha o prazer de tocar
sempre com os profissionais, né? Mas eu nunca fui um profissional, por assim dizer. Eu sempre tive outras prioridades e não me profissionalizei. Só agora depois de meus 50 anos, que eu comecei mais a sério em relação à música. Mas eu já toquei em vários lugares, em várias boates, eu toquei em bares pela madrugada fora, tive envolvimento com bons músicos que me ensinaram. A minha trajetória em nível de ensino ou aprendizagem, ela tem um particular. Eu nunca tive um professor, propriamente dito, e eu nunca comprei um violão, por incrível que pareça. Eu sempre ganhei, eu sempre ganhei violão. Você acredita nisso? Eu nunca comprei um violão. O único violão que eu disse que eu comprei, mandei fazer. Eu mandei fazer o violão, mas daí eu doei esse violão. Doei esse violão para um jovem que hoje é baixista e que, graças a essa doação, o cara se tornou profissional e hoje vive de música. Né? Eu fico muito honrado. O meu violão, este aqui que está comigo, também não foi comprado, foi doado por alguém. Alguém chegou, eu estava tocando em algum lugar, e alguém chegou e disse aqui, ó, tá para você esse presente. Então, eu acho que a música e eu e ela é como se fosse eu diante do sol ou eu diante do mar ou eu diante de Deus, né? Por assim dizer. Ou eu entro de vez ou eu não estou contente, né? Ou eu sou correto com o Todo-Poderoso, ou eu não estou feliz. Ou eu sou músico de verdade, ou eu não estou feliz. Ou eu entro no sol, ou eu não estou contente porque eu não vou ter as benécias do grande sol físico, né? Então, essa comparação que eu faço em relação à música, eu tenho que estar junto com ela. Ela e eu somos um. Eu e ela, né? Então, mesmo que eu não seja o cara, né? Mas ela me torna alguém. É como se ela dissesse: faz, pratica que este é o teu meio. Mesmo que não seja com perfeição, mas é o bom, como diz o querido Max. Não importa se não importa o ótimo, o importante é fazer o bom. Então, eu acho que esse bom que aconteceu foi que eu encontrei a música através da minha mãe, pratiquei através desses amigos queridos que me ensinaram cada nota, digo em nível prático, porque em nível intelectual ou mesmo na grafia, eu diria que eu sou semi-analfabeto, né? Mas, graças a Deus, ainda eu digo que entra o Todo-Poderoso, que me tirou a visão, mas me deu o ouvido, este ouvido que, assim, realmente não é por ser cego, mas é por ter ouvido. Não é qualquer pessoa como Max e Bia podem testemunhar, e os amigos aqui que me ouvem podem testemunhar que o músico é o ouvido. Se ele canta, por exemplo, se ele repetir isso aqui, eu digo que ele está no caminho de ser um grande músico, porque ele repetiu notas afinadas diretas. E estas notas, elas mostram o músico. Então, eu sempre fiz isso. Quando eu era muito pequeno, que ganhei o primeiro violão, voltando aqui na minha infância, é uma senhora que era espírita, que era muito bondosa, caridosíssima, uma mulher maravilhosa, chamava Nenê Silva. Ela foi casar com um vereador da cidade, e essa mulher, assim, muita gente,
ao lado dela, porque ela adivinhava as coisas, enfim, aquelas coisas dos espíritas que são muito famosos por adivinhações e tal. E ela era isso, além de ser muito bondosa. E era muito querida. E a minha mãe me levou lá. E esta mulher, a primeira coisa que ela me disse, que ficou sabendo que eu tinha um problema nos olhos, e ela disse: olha, meu filho, desse jeito, eu vou te ajudar a enxergar. Eu vou te dar duas coisas para você. Aliás, você vai escolher. Ou você vai enxergar bem, ou vou te dar um óculos para você enxergar bem, ou eu vou lhe dar um violão. O que você prefere? Eu disse para ela: moça, eu não preciso enxergar, moça. Esse negócio de enxergar eu não quero, não. Eu quero é tocar. Então, eu ganhei o primeiro violão. E este, eu colocava da maneira que está este aqui na minha perna, e eu ficava escutando as notas. Isto ficou na minha cabeça, esses 6 sons, esses 6 tipos, essas 6 notas, e eu aprendi a afinar sozinho. Nunca ninguém me ensinou a afinar um violão. Os amigos da estrada, como diz Milton Nascimento, nos bailes da vida, que eu também já toquei, nos bailes e bares, não é? Eu aprendi com esses amigos, dizendo: por favor, como é que você faz essa nota? Como é que você faz aquela? Por exemplo, isso aqui, essa nota. Se alguém me perguntar, eu não sei que nota que é essa. Eu sei que é um sol com alguma coisa, mas eu não sei exatamente como se escreve lá e não sei como dizer o que significa ela, mas que eu faço graças à ajuda desses amigos. E ao meu ouvido, que tem essa facilidade de escutar. Se alguém faz, eu vou lá e faço a repetição. Então, eu fico igual papagaio, repetindo até que consigo fazer. Maravilha. Então, é muito interessante. Mas você não tem nada de papagaio, você é de rouxinol para cima. Imagina, obrigado. Léo, eu vou cantar uma canção dedicada a você, Uau! que tem muito a ver com a tua vivência, a minha também, que se chama Metades. Então, presta atenção nessa letra que tem tudo a ver. E eu lembrei de um caso que foi muito engraçado num programa bem do passado, aí da Alma da Canção. Um dia, sempre antes de começar o programa, que a gente grava e com os amigos e tal, normalmente nós chegamos um pouco mais cedo, né? Bia, Léo e eu, e a gente toca algumas canções antigas e tal. E o Léo, sabendo que eu gosto muito do compositor e cantor Belchior, né? Disse: Marcos, eu vou cantar uma canção dedicada a ti. E ele começa: saia do meu caminho, prefiro andar sozinho. Eu disse: pô, que bela homenagem, bela dedicação, né? Mas foi muito bonito e eu agradeço. Foi muito legal. Então, eu vou cantar essa canção dedicada a você. Metade sou eu, metade me faz a vida. De tudo que sinto ao meu redor, de tudo que fiz do meu melhor, a minha vida. Metade aprendi, metade busquei na alma, de todos os versos e orações, de todos os acordes e canções,
que me acalmam, e eu bem sei que tudo é tudo aquilo que eu não sei. Diz pra mim quem eu sou, na verdade a mais. Diz pra mim onde vou nesse espaço amar. Metade encontrei, metade eu busco agora. De tudo que quero ter e ser, de tudo que houve e há por vir, a toda hora. E eu bem sei que tudo é tudo aquilo que eu não sei. Diz pra mim quem eu sou, na verdade a mais. Diz pra mim onde vou nesse espaço amar. Lindo, viu, Marcos? Linda, Muito lindo, Marcos. Então, Léo, Pois é, Marcos. assunto agora é fé Bahá'í. Como é que Pois você, é. nessa tua caminhada aqui, muito rica, né, de vivência e de experiências e de aprendizado nessa tua caminhada, você encontra a fé Bahá'í? Queridos, é algo assim, como é que eu posso dizer? Em essência, eu acho que Bahá'u'lláh já, primeiro que me deu um casal maravilhoso, como diz a epístola, aliás, a palavra oculta, me deu dois pares de olhos maravilhosos para me cuidar, dois corações para me amar. E com essa deficiência, eu tive assim um aconchego, talvez, da minha mãe, que me levava à missa, que me fazia falar com o padre, e ter essa reverência por Deus, me ensinar. Olha só o que eu aprendi lá na frente, lá atrás, na minha infância. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Que coisa mais linda! Vai levar fazendo a cruz e vai dizendo. E aí eu aprendi esta prece com minha mãe, fazendo o sinal da cruz. E isto me levou a um ambiente comum, eu diria. Mas o diferencial foi ela, minha mãe e meu pai, que me deram duas referências. Uma, o catolicismo, e a outra, os evangélicos. Meu pai era evangélico. Então, eu já vivi nessa diferença, aceitando esses dois ambientes. E eu fui para Teresina e lá eu fui para a Associação dos Cegos, fazer parte dessa associação, que era então bem nova, tinha coisa de 1 ano só, e eu já fui participar, e tudo era novo para mim, tudo era novo. Então, eu tinha aproximadamente uns de 14 para 15 anos, mais ou menos, e eu tive a honra de
receber lá na Associação dos Cegos uma visita de um querido casal. Esse casal gostava muito de visitar as outras pessoas e foi visitar a Associação dos Cegos. Muito, sabe, imagina uma pessoa, a gente nunca imagina que vem alguém que de um outro lugar, um estrangeiro, foi o caso lá, foi um estrangeiro visitar a Associação dos Cegos e convidou um grupo de cegos para ir até sua casa. Ou seja, era o casal Hou Ling e Suri, né? A dona Suri e o Ling, que foram pioneiros, foram para Teresina e foram os primeiros indivíduos que eu encontrei, Bahá'í, né, que me convidaram para ir para a casa deles. Pela primeira vez eu tomei chá preto, que eu não sabia o que era isso, tudo era novo. E antes de eu chegar no Ling e na dona Suri, eu assim, participava de vários grupos, tentando saber por que tem os evangélicos, os católicos e mais. Sempre eu era o que mais tem. E aí eu iniciei um processo lá de querer estudar o catolicismo, até iniciei um processo de assim fazer o desejo da minha mãe, que era estudar no seminário e tal. E isso agradaria muito o coração da minha mãe. Mas eu, no final das contas, eu encontrei, nesse caminho, eu encontrei o querido casal e eles me ensinaram sobre Bahá'u'lláh. E eu, então, achei isso muito interessante porque me senti incluído. Veja como os ambientes se fundem. Aquele ambiente lá que eu era discriminado na infância, eu também me sentia discriminado na igreja, porque todo mundo enxergava, todo mundo era igual e eu era o diferente. Na mesma coisa, ou qualquer grupo dentro da comunidade Bahá'í, quando eu cheguei, eu me senti incluído. Essa inclusão, esse amor, esse carinho que o casal teve para comigo, e um punhado de Bahá'ís, muito pouco, talvez uns 15 pessoas, nem isso, mas aquele amor, aquele aconchego, aquele jeito de falar com a gente, eu nunca tinha escutado falar. E eu me sentia amparado. Essa é a palavra que define a minha situação naquela época. Eu me senti amparado. E aí eu fui, juntamente com um grupo de cegos, né? Eu era um deles. Por incrível que pareça, na segunda vez, nenhum voltou. Mas, graças a Deus, eu voltei. Eu voltei e comecei a estudar. Tive uma pessoa maravilhosa chamada Maria do Carmo, que leu Ladrão na Noite para mim. Ela leu passo a passo, ela era enfermeira, e eu ia no consultório onde ela trabalhava, e ela lia com muito amor. Enfim, eu sempre tive essas ajudas. O fato é que eu fui aproximando cada vez mais de Bahá'u'lláh. E eu perguntei o que precisava para ser Bahá'í. E ele disse, simplesmente você disse que é Bahá'í. Eu falei, bom, então eu já sou Bahá'í. Então eu entendi que eu já era Bahá'í desde que nasci. Porque eu precisava só esse encontro, encontrei Bahá'u'lláh. Então, para mim, foi o grande encontro da minha vida. Em que pese que eu tive muitas dificuldades em outros ambientes, e aí entra Bahá'u'lláh sempre me orientando, me conduzindo, me livrando, enfim, inclusive nesse meio de bares e bailes, que graças a Deus eu tocava aqui, tocava ali, nunca, graças a Deus, eu tive problema com droga, com bebida, com confusão, com briga, com nada. Eu sempre fui aquele cara discreto, ficando aqui no canto, e nunca me envolvi com problemas, graças a Deus, graças à orientação de Bahá'u'lláh. E como é que eu, então, me incluo aí, a partir desse encontro, eles me dão um suporte todo especial, o casal e a comunidade, a pequena comunidade. Mas eu vivi muito pouco em Teresina, a comunidade Bahá'í. Eu participei de encontros de escolas, fui lá nas escolas, participei de
como é que eu posso dizer, de exposições, enfim, momentos especiais. Eu tive a honra de receber, de conviver em Teresina e viajar pelo Piauí com o grande Osíris Pinheiro. Osíris Pinheiro, que foi pioneiro na África, o pai da nossa querida... Ai, como é que é o nome dela, meu Deus? A filha da Lúcia. Eu me lembro agora. Estrela, ela tem o nome de Estrela. Inaê Estrela. Isso! Inaê. Queria me lembrar de Inaê. Inaê, o avô dela. Tive a honra de ensinar com ele. Grande Osíris Pinheiro, locutor de rádio, uma voz lindíssima. E eu, então, passei algum tempo com Osíris, tive essa honra de ser instruído por ele ensinando a fé e eu escutando com muita atenção, e aquela vibração dele, realmente diferente, era um cara diferente. E eu saí de Teresina, então, para viver uma vida diferente, porque você sabe como é que é jovem. O jovem quer ir para o mundo. Só que eu sempre era acompanhado por essa diferença, que era a deficiência e a necessidade da música estar comigo. Eu queria ser o cara, acompanhar os outros, mas eu não podia ser assim. Eu tinha que ter esse cuidado, porque eu não enxergava direito, eu sempre era aquele com o pé atrás. Meus pais falavam, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas eu disse, eu posso, eu quero fazer. Então, esse pé atrás, eu não pude fazer várias outras coisas por conta dessa cautela, não sendo muito ousado. Por outro lado, eu ousei muito, não na área que eu queria, que era o caso da música. Eu simplesmente me diverti com a música, e não me tornei aquele profissional que eu deveria ter sido. E aí, que é muito natural na gente, como um escritor, como um pintor, como qualquer artista, que traz na alma a sua arte. Eu sempre trouxe a música na minha alma. E aí a alma, ela vem... O que é alma para mim? É movimento. Alma é poder, alma é iniciativa, é avante, é para frente, nunca para trás. Alma não recua, alma vai, sempre, sem medo, sem temor. E aí o grande motivo é ele, o Todo-Poderoso. Então, diante desse potencial que Bahá'u'lláh me dá, aqui de suporte, ensinamento, virtude, para eu prestar atenção em ser uma pessoa diferente. Agora, eu não sou diferente por causa da visão. Aí chegou um momento na minha vida que eu não era mais o cara diferente. Porque a comunidade Bahá'í, tanto lá em Teresina, como aqui em Campinas, que é o primeiro lugar que eu vim, foi para Campinas, e aí fui para São Paulo e a outros lugares. Essa comunidade sempre me abraçou e eu me sentia incluído. Essa inclusão me disse, olha, você pode ir para qualquer lugar. E aí eu tenho a honra de dizer que eu fui, não para qualquer lugar, mas para aquele lugar que eu nunca imaginei na vida, que foi chegar até a Terra Santa. E fui fazer peregrinação pela graça de Deus. Eu tive essa oportunidade de estar lá. Como deficiente visual, Bahá'u'lláh me deu essa oportunidade. Então, naquele santuário, mudou, de alguma forma, a minha vida, consolidando tudo aquilo que eu vivi dentro da comunidade Bahá'í. Quando eu volto, aí eu acabo de educar minhas filhas, enfim. Agora eu já fui pai, agora eu já sou mais livre em nível de responsabilidade. Legal. E aí eu digo para você o seguinte, que entra aquilo que você falou, Marcos, que é a percepção que até então eu só escutava. Eu não tinha essa percepção da grandeza da música dentro da comunidade Bahá'í e para a comunidade Bahá'í e daí para o mundo. Foi aí onde eu tive essa ideia
esse pensamento ali, aliás. Antes de você falar, Léo, Sim, sobre sim, o que você sim, vai falar, da tua sim, ideia, sim. vamos te dar um descansinho e pedir para a Bia cantar uma canção para a gente? Claro, querido, por favor, fique à vontade. Muito bem. Eu vou cantar uma música chamada Chegar Lá. O seu amor eu vou buscar, a vida toda pra me consolar. O seu amor é o verbo a falar, palavras mágicas no ar. Só o amor de Deus pode mostrar a direção correta a tomar. Só o amor pode assegurar que eu vou chegar lá, 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 lá. Só o seu amor pode transformar, pode as diferenças ver e aceitar, enxergar o belo na diversidade, a unidade da humanidade. Só o amor de Deus pode mostrar a direção correta a tomar. Só o amor pode assegurar que eu vou chegar lá, 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 lá. Muito bom. Obrigado. Linda canção. Então, Léo, contigo, continua. Fala um pouquinho Pois, do nascimento da alma da canção. pois bem, Max. Por incrível que pareça, a minha esposa fala que eu não falo a verdade, mas o íntimo da gente é um negócio incrível. Quando eu digo para ela, né, que eu sou um cara tímido, eu, eu sou um sujeito tímido, e ela falou: você não é tímido. Mas essa minha timidez, não é que graças a Deus hoje eu não tenho mais, eu dominei a timidez, mas ela foi sempre minha companheira, por assim dizer. E talvez seja por isso também que eu não tenha investido tanto, né, na área da música, por ser público. Eu tinha um certo receio de ser famoso. Ah, e tantos famosos, acontece isso, acontece aquilo. Ah, já pensou eu famoso? Eu ficava nessa, né? E aí eu diria que a alma da canção, ela teve um pouquinho disso, né? Dessa timidez, eu diria. Por quê? Porque quando eu me conscientizei do poder da música dentro da comunidade de Bahá'u'lláh, especialmente, especialmente os ensinamentos barrais, tanto com as poesias feitas ou pessoas que musicassem os ensinamentos barrais, trechos dos ensinamentos barrais, realmente eu imaginei que, poxa vida, eu estou perdendo muito tempo, eu já devia estar fazendo isso, aquilo e tal, em que pese que eu sempre atendi os amigos. Ah, você pode tocar em tal reunião, você toca na festa de 19 dias, você toca no evento tal. Mas sempre foi aquele cuidado, não é que de não fazer uma coisa assim totalmente
assim, para frente, como eu disse, da alma. Então, eu entendi. Quando é que eu entendi esse aspecto da alma? Alma da canção. Quando eu pensei, há uns 2 anos atrás, antes de encontrar o querido Max, pensei em fazer um programa desses, né? Falei, mas puxa vida, mas eu não posso ver direito, eu preciso de alguém para ver o vídeo, para ver se está tudo bem e tal. Eu sempre fiquei com o pé atrás com essas coisas. E daí fiquei só com isso na cabeça. Eu falei, eu falava para um e para outro, ninguém podia ajudar por isso e por aquilo, por um motivo ou por outro, mas eu disse, mas eu vou fazer isso, eu sinto que eu vou fazer. Deus vai ajudar que eu vou encontrar alguém para fazer isso. E então eu, eu mudei, eu saí daqui fui pioneiro para Guarujá, e naquele momento eu disse, ou eu vou com alguém ou eu vou sozinho. Quando eu pensei nisso, logo eu escutei o querido Max num vídeo. Eu falei, eu conheço esse moço. E foi para esse moço, eu vou pedir para ele. Então, pedi a Barraulá que ajudasse a falar com ele. Aí eu falei com o Max, e aí disse para ele da ideia de fazer um programa onde eu gostaria de tocar músicas falando sobre os ensinamentos barrais, falando, enfim, o que a Max apareceu e deu uma cara totalmente diferente. Aconteceu alguma coisa. Pena, caiu a ligação do Léo. Eu vou ligar para ele. Que pena, que história fantástica da vida dele. Eu estou paralisada, encantadora, é fantástico, fantástico, é muito bonito. É uma história de escrever um livro. Linda história, maravilhosa. É lindíssima, nossa. Acho que tem que ligar para a Nadir.
Deve ter sido um blackout, para ninguém estar atendendo o telefone. Todos vocês Como estão ele na minha. não está lá, caiu a ligação dele, tem que esperar a Nadir. Eu estou tentando falar com ela, mas não. Pode ter uma queda de energia, alguma coisa, porque nenhum telefone atende. Com certeza. Queda de energia, eu tinha esquecido essa palavra. Blackout. O resto da história você sabe, Max. Oi? O resto da história você sabe. Não, o Léo tem que contar. No próximo dia daí. Então. Segunda parte. Bom, queridos, eu não sei se vai voltar, então eu acho que a gente pode encerrar aqui hoje e no próximo programa daqui. Oh, o Léo voltou. Me escuta, Marcos, querido. Oi, querido, agora sim. Só um minutinho, por gentileza. Nossa, Isso. e agora? Continua a história. Só um minutinho. Tudo bem. Tá bem aí. Pode continuar daí. Tá bom, Você né? estava falando, nós ouvimos até quando você falou que me encontrou e tal, e entrou em contato comigo para a gente fazer alguma coisa junto. Perfeito. Então, Max, eu fiz, como é que eu posso dizer? Esse encontro com você é como se Bahá'u'lláh estivesse confirmando o meu pedido para ele. E aí, quando você apresentou a música, aí eu falei, pois é, mas é aqui que nós vamos fazer. Então, sabe aquela confirmação? O Vitor Comar, ele fala que a gente tem que perceber as confirmações de Bahá'u'lláh. E essa foi uma delas, a percepção da confirmação de Bahá'u'lláh. E quando então Max me apresenta a música e a gente inicia esse processo dia 9 de março de 21. 21? É 21. De 21. Não é isso, Max? Você me ajuda na minha memória aqui? Acho que é 20 de março. Não sei, não Acho que é lembro 20 de março, 21, 22, 23, 24. Foi? É isso mesmo. Não, é 22, me perdoa. É 22. É 22. É 22, tá certo. É de 22. Porque daí a gente. Faz 3 anos agora, né? Faz 3 anos, é isso mesmo. É isso mesmo. E aí nós conseguimos fazer um formato onde a gente recebia os amigos para tocar, para cada um, sempre nesse formato de informalidade. E era só nós dois, né? Mas sempre dizendo, olha, a alma da canção tem que ter essa informalidade. É como se nós estivéssemos, de fato, como estamos aqui agora, ensinando a fé Bahá'í, falando com maior leveza, com maior tranquilidade, sem se preocupar com qualquer coisa de melhor, não é? Porque eu quero ser melhor, mas do coração da gente, né? Até que surgiu uma oportunidade de chamar alguém, não é, para tocar. E aí, graças a Deus, como Deus é bom, né? Aí formou a chamada Alma da Canção de fato, quando nós convidamos a querida Bia para cantar aqui e depois ela aceitou o nosso pedido para nos ajudar a fazer a Alma da Canção. Então, a Alma da Canção, eu fiquei... há um amigo aqui, lá dos Estados Unidos, o Jairo, falou um dia aqui que eu sou... É como se eu fosse alguém que estendia os braços e daí me seguraram na mão
e a gente está andando, nós formamos uma alma. Eu, Max e Bia, nós formamos esse movimento. Nós somos a alma da canção, onde essa alma não tem sentido se não fosse a presença de cada amigo que vem aqui sempre assistir e participar conosco, seja falando como eu estou falando aqui, seja escutando, fazendo uma pergunta. A alma somos todos nós. Isso é muito lindo de se ver. Então, minha esperança, Max, em conclusão, daí eu queria pedir para você tocar a música que deu origem à alma da canção. Em conclusão, eu queria te dizer e compartilhar com os amigos aqui presentes e com aqueles que me ouvem. Eu tenho um desejo, desde 3 anos atrás. Meu desejo é tocar, fazer a alma da canção um dia no lugar em que Max está morando, de forma presencial. Depois ir lá no Rio de Janeiro, fazer presencial a alma da canção. Um show para a comunidade que sabe da alma da canção. E aí, para completar, aí queria convidar esses 2 amigos queridos para vir, né? Onde eu estou, para a gente concluir, né? Esse projeto na minha cabeça e no meu coração. Então, se vocês aceitarem, eu peço ao Bahá'u'lláh que confirme esse desejo um dia a gente realizar Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. Obrigado, queridos, pela oportunidade, viu, Max? Obrigado. Max está sem som. Ele continua sem som, Bia? Continua sem som. Está desligado o microfone dele. Sim. Então, queridos, enquanto o Max ele liga o som, então eu queria escutar de vocês o que vocês acharam, se tem alguma pergunta, enfim, a gente já vai escutar ele, a linda música que ele vai fazer. Eu queria falar que eu estou encantada com essa sua história. Ainda bem que você cumpriu a promessa de contar tudo, não esconder nada. E eu tenho certeza, não só eu, estamos, como os outros ouvintes, nós estamos hipnotizados com a sua história, que é belíssima. E eu me sinto muito feliz quando eu recebi esse convite, realmente. E eu acho, isso aqui, por enquanto, entre nós, que não sei se você vai tocar no Rio, não, porque a gente está querendo ir para o interior de São Paulo, viu? Viu, Léo? Eu também dependo de confirmações divinas, então, mas assim, é o sonho da gente, é ir para aí, o interior de São Paulo. Vamos lá, então, Léo. Vou cantar a canção, deu origem ao nome A Alma da Canção. Clarei o dia nas almas das canções, poesia. Brotam 1000 flores em milhões de corações, amores. Oh, mãe querida,
Senhor és nós, és vida. Segue o rio e o vento, partimos navegando o tempo, e a tua face brilha no sol que a vida dá. O dia vem nos revelar, e amor em toda parte, e a luz em cada olhar. A glória de Deus a glória de Deus, a glória de Deus Me perdoe, me perdi Que aqui. linda, que Lindo, linda Márcio, lindo. música. Gratidão. Puxa. Esta é a música. Esta é a alma da canção. Então, Léo, nós podemos encerrar com você cantando uma canção para a gente, para ficar fechado, para a gente fechar com chave de ouro. Pode ser, querido. Pode ser. Queria saber se os amigos têm alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa para a gente finalizar, né? Agradecer a presença de todos que aqui estão presentes, inclusive da Rádio da Voz Bahá'í, na Alma da Canção, que é muito oportuno, né? Agradecer aqui os amigos, não é isso? Eu quero agradecer vocês por causa desse programa muito lindo. Quando que coloca no rádio, nos programas da Rádio Voz Bahá'í, ele fica mais divertido, mais leve do que as palestras muito grandes, né? Então, ele dá um tom mais leve nas programações. É muito bom. Eu tento, cada 4 horas, pelo menos, coloco uma alma da canção na programação. A gente consegue aliviar um pouco o tom de muito palestras, né? Muito obrigada. Desculpa. Amigos, eu gostaria de divulgar em outros lugares a música de vocês, a alma da canção. Vocês me permitem? Por favor, querida. Ok. Vou fazer Com isso. certeza. Ok. Vou divulgar lá no sul do Brasil, vou divulgar para algumas pessoas aqui que amam as canções brasileiras. Muito bom, muito bom. Vou fazer isso. Eu estou encantada, sabe? Nunca senti assim uma espiritualidade tão grande como eu senti hoje. Uau! Né, Bia? A tua Puxa história vida. foi assim uma coisa encantadora, Léo, encantadora. Eu fiquei Obrigado, querido. realmente assim em outra dimensão. Obrigada Opa, a todos vocês, queridos. Vocês são todos muito especiais. gratidão. Mais alguém? Eu só queria dizer, Léo, que falo, acho que por todos, nós te amamos muito e você é uma pessoa, uma alma maravilhosa, não só externamente, você não consegue se ver, né, num espelho, talvez, mas você tem uma face radiante, é muito bom olhar para você e ver que é um reflexo de tua linda e abençoada alma. E isso se reflete também na tua voz, na tua forma de tocar de forma tão maravilhosa esse instrumento. Você é realmente admirado, né? Acho que por todos nós, e todos somos teus fãs, né? O tempo inteiro. Você realmente receba todo o nosso amor sempre. Um grande beijo, querido. Obrigado pela tua participação hoje.
Eu que agradeço, querido, eu agradeço de coração essa grande oportunidade de deixar minha marca na alma da canção e com certeza cada um de nós deixará. E eu queria fechar essa minha participação com uma das músicas mais belas que eu já escutei, que foi gravada em 1980 por um grupo de jovens maravilhoso. Dentre esses jovens, Cida Zainabe. Quando eu vi essa mulher cantar essa música, aquela voz espetacular, o jeitão dela, assim, de imponente, de voz e de espírito. Quando ela cantou essa canção, pelo amor de Deus, eu achei muito lindo. E aqui quero fazer uma homenagem a ela, Cida Zainabe, a primeira pessoa que eu vi cantar uma canção Bahá'í foi esta aqui. A brisa do amor de Deus chegou, tocou o seu coração e fez brotar a força. Então sentiu o sol amanhecer, e ele percorreu a terra e o mar, falando da união, do amor e da paz, e de uma o sol amanhecer, e ele percorreu a terra e o mar, falando da união, do amor e da paz, e de uma o sol amanhecer, o sol amanhecer, Maravilha, Leão. Então, queridos. Mas, querido, antes de você encerrar, só queria fazer um pequeno comentário aqui, que eu não consegui fazê-lo em função da interrupção aqui do meu telefone, mas na ocasião em que eu parei, e que foi interrompido, eu ia citar uma querida pessoa que faz parte da alma da canção, mas muito de forma íntima, que deu um up na alma da canção. É o querido Janson. Foi a ideia de Janson que colocamos a música Bahá'í no Spotify. Foi por causa dele, da coragem, do incentivo. Ele disse, vai! Como aquela alma que não para. Disse assim, olha, eu não recuo. Ele disse, vai! E aí nós fomos. Eu, Max e Bia, com a ajuda e direção do querido Janson. Parabéns a você, meu querido. Obrigado. Ele vai ficar feliz em saber. Isso. A Bia deu um grande abraço e um beijo enorme nele por nós. Eu vou mandar, ele vai ficar super feliz, tadinho. Ele é o máximo, realmente, sem ele não teria acontecido, sem dúvida. Ele é obstinado. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. É verdade. Um beijo, Janson, querido. Obrigada. Beijo, queridos. Uma boa noite para vocês. Obrigado. Queridos, obrigado pela participação de todos. Nos vemos na próxima. Eu vou mandar o convite. Obrigada. Tchau, queridos. Tchau. Acho que não podemos esquecer de Nadir, que ela arruma tudo. Sim, pois é. Agradeço a ela. Com certeza. Eu disse
Ela é uma das. Faz parte da alma da canção, com certeza. Sem dúvida. Nadir é o anjo De guarda. Grande anjo. Na direita e na esquerda. Tchau, queridos. Tchau. Beijo, queridos. Fiquem com Deus.